Bom dia a todos. Estamos começando a nossa quaresma, já aqui na quarta-feira passada, e agora temos o primeiro domingo da quaresma do ano B. Então é sempre o início da nossa preparação para celebrar a centralidade do mistério de Deus encarnado em Jesus Cristo, que veio para nos salvar. As leituras do dia de hoje nos preparam para colocar-nos nesse clima de preparação e de penitência para buscar uma consciência, uma boa consciência, como diz uma das leituras. Então, como de costume, vamos ler a primeira leitura e também o Evangelho. Embora no tempo de Advento e tempo da Quaresma, a segunda leitura tenha uma ligação. Eu vou só aludir hoje a esta ligação com o tema geral que perpassa a primeira leitura e o Evangelho. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com toda a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial fala de amor, portanto, da misericórdia de Deus. Eu leio só o estribilho inicial. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos umas pequenas considerações sobre os textos que acabamos de ler. Então, a primeira leitura é tirada do livro do Gênesis e trata do dilúvio. Água. É um dos temas que vai nos acompanhar durante a Quaresma e na vigília da Páscoa. Nós podemos, os que não foram batizados podem ser batizados na noite da vigília e também podemos renovar as promessas batismais. Então esse tema já é um tema que vai nos acompanhar até a Páscoa.
Então a questão de Noé e seus filhos. Vejam que aqui ele começa depois do dilúvio. Então, só recordando, por que Deus mandou o dilúvio? Depois de falar do pecado original, e no capítulo 4 do Gênesis, falar também do pecado de Caim, do assassínio, né? Fratricídio, ele matou seu irmão Abel, né? Então, no capítulo 6, afirma-se que Deus, né, fez uma visita aí na terra, olhou e viu todas as reclamações, os clamores que subiam até ele, e viu que a humanidade estava corrompida. E não só a humanidade, todas as criaturas estavam envolvidas no pecado dos homens. Então Deus, diz o texto, se arrependeu de ter criado. Já imaginaram? Deus se arrepender de ter criado. A fonte do amor, o amor que é Deus, como que se arrepende de ter feito criaturas? É difícil compreender, mas a gente compreende à luz da palavra de Deus e do que segue depois no Novo Testamento. Então Deus estabelece uma aliança. Antes desse texto, no capítulo, aqui é o capítulo 9 do Gênesis, mas no capítulo 8, versículo 22, Deus, depois de ver o estrago que as águas do dilúvio causaram a todas as criaturas, tinham baixado as águas, ele diz, Noé e a família ofereceram um sacrifício. Quer dizer, reconheceram e agradeceram a salvação que ele deu para a família de Noé e para todos os casais de animais, para perpetuar a espécie que ele tinha colocado por ordem de Deus na arca. Então Deus, naquele momento, diz, os homens que eu criei, eles tendem para o mal desde o começo. Por que tendem para o mal? Porque Deus nos criou livres, para que com a liberdade que Ele nos deu, possamos escolher o bem a Deus, adorá-lo. Mas essa liberdade também é uma possibilidade de a gente escolher o caminho errado. Então Deus diz, bom, eu nunca mais vou exterminar essas criaturas que eu criei e nem toda a criação junto. Então aí vem a promessa, né? Que ele vai fazer uma aliança. Aliança é um pacto, um compromisso que Deus toma a iniciativa. Ele se compromete, sem esperar nada de volta. Os homens sabiam que podiam voltar a pecar, porque tinham a liberdade de escolha e podiam se afastar de Deus. Mas Deus sempre busca a salvação. Então essa aliança, é claro que não é apenas com a família de Noé, que eram 8 pessoas, e os seus descendentes. Mas Noé tinha salvo os animais. Então essa aliança, ela envolve toda a criação. Vejam que hoje nós temos uma sensibilidade de que o ser humano, ele está ligado com a criação. Não é que nós podemos fazer uma caminhada e deixar a vida toda perecendo, se estragando, sendo envenenada por nossa civilização. Então, uma aliança com todas as criaturas. Quer dizer, ou nós salvamos a criação que Deus criou, ou nós vamos perecer junto com elas, mas não por culpa de Deus, e não por vontade de Deus. Então ele faz esta aliança, e aí um compromisso. A chuva, o dilúvio, pode lembrar sempre o arco-íris, que costuma aparecer no céu, não é?
com cores bonitas. E esse diz assim que não é para os homens se lembrarem, é para Deus se lembrar do juramento que ele fez. Nunca mais exterminar todas as criaturas do céu. Então, uma aliança de bondade, de amor. Deus não abandona a sua criação, como também não vai nos abandonar. O evangelho de hoje é muito curtinho, que é de Marcos. Nós já ouvimos alguma coisa desse evangelho nos versículos de Marcos 1, do capítulo 1 até versículo 11, né? 1 a 11. E hoje o texto pega só 12 a 15. Então Marcos ele é sintético. Vejam que aqui ele fala que Jesus, depois do batismo no Jordão, e do batismo do Espírito Santo que desce sobre ele, para ele cumprir a sua missão, então ele fica 40 dias no deserto, em jejum e oração. E ele simplesmente diz que foi tentado por Satanás. Mas ele venceu a tentação. Aqui ele não vai contar os pormenores como Marcos e Lucas, Mateus e Lucas depois vão contar. Então é uma vitória, uma preparação de Jesus no deserto, e ele venceu as tentações. Mas o povo de Israel, que foi tirado do Egito e conduzido por Moisés pelo deserto, foi infiel, pecou. Jesus não, foi fiel a Deus, à vontade do Pai. E aí então, veja também outra coisa assim meio paradisíaca. Adão e Eva no paraíso viviam junto com os animais, até ele dava nome para cada um, né? Eles conhecem a história lá do capítulo 2 do livro do Gênesis, né? A narrativa. E aqui então, terminada, digamos, essas tentações, ele descreve que Jesus via em harmonia com a criação toda. Como nós devemos viver em harmonia com a criação de Deus. E não considerá-la como um objeto de exploração para fazer dinheiro, sem se importar com a vida humana e muito menos com as criaturas que Deus colocou junto conosco neste mundo. Então ele começa a pregar. Jesus foi pregar. Foi para Galiléia e começou a pregar. E ele toma a frase que João Batista dizia: eu venho não para ser o Cristo, mas eu sou aquele que antecede a vinda do Messias. E para preparar, eu batizo com água para o perdão dos pecados. João Batista batiza, Deus perdoa, se a pessoa estiver arrependida. E ele começa então a dizer o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus. Não fala nem do reino, mas do Pai. Deus é que mandou o Evangelho. O Evangelho é o próprio Jesus e a pregação dele. A vida de Jesus também é Evangelho. E ele começa com a frase de João Batista: o tempo já se completou. João Batista dizia: está próximo o tempo do reino de Deus. E aqui não. O tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. Mas então ele continua vindo? Sim. O reino de Deus, aquele plano bonito de Deus, desta harmonia dos seres humanos entre si e com toda a criação, é um projeto que continua, faz parte do reino de Deus. Nós temos que conduzir, digamos, esse desejo de Deus na nossa vida concreta. E aí então, conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho, a boa nova. Evangelho de Deus e Evangelho de Cristo. Então são palavras muito bonitas, mas eu queria só lembrar, a segunda carta, ela
Se a gente ler, vocês puderem ler depois, é na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 18 a 22. Ele tem aqui presente o credo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Não vou dizer as partes, mas se vocês prestarem atenção, o que a gente reza quando reza eu creio, está presente em parte aqui nessa leitura. Mas a comparação que Pedro faz da Arca da Aliança, não é? Diz que essa arca, por meio dessa água, a arca foram salvas as vidas, né? Foram salvas as vidas, quer dizer, a família de Noé, e também as vidas dos animais, né? Aí ele diz, a arca corresponde ao batismo. Vejam o tema da água sempre junto, né? E o batismo aqui, ele não é para tirar a imundície do corpo, mas é um pedido a Deus para que a gente obtenha uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós somos batizados em Cristo, para Cristo. Então vejam o tema do batismo já antecipado nessa leitura. Então, irmãos e irmãs, nós continuamos nesses tempos com muita aflição, muita gente morrendo pela pandemia, mas o desejo de Deus não é a morte nossa, é a salvação. A gente podia se perguntar, mas por que Ele não faz? Porque Ele nos deu a liberdade. Então Ele age pelo seu Espírito na natureza humana, nas pessoas que procuram a Deus. Então essa boa consciência é procurar a Deus, mas não é só procurar a Deus. A boa consciência, quando a gente faz um exame de consciência, diz, o que eu fiz de errado? Então fazer o bem como Jesus fez. Então que essas palavras nos ajudem a nos preparar para celebrar a Eucaristia desse primeiro domingo, se nós pudermos. Então que assim seja e que Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias.